Fala, visionários, como estão vocês? Vocês estão bem? Estou aqui comemorando hoje, né? Meu aniversário de casamento, mas não poderia deixar de mandar uma mensagem aqui para vocês, principalmente em relação a isso, tá? Ontem eu li uma postagem dizendo que você não pode comer alguma coisa para economizar, ou que você não pode comprar alguma coisa que você precisa para economizar. E cara, isso me deixa muito triste porque as pessoas estão deturpando a ideia de planejamento financeiro. Não é você cortar tudo que você pode fazer em busca de simplesmente se privar do hoje para poder colher todo amanhã, entende? Você precisa ter uma vida, você precisa viver, você precisa ter experiências, você precisa ter recompensas a cada objetivo alcançado. E o que a gente traz de fato é o planejamento financeiro, é o que você precisa fazer no curto prazo, tá? Eu e minha esposa, a gente nunca deixa de pelo menos fazer uma viagem no ano, tá? No mínimo, uma viagem no ano a gente faz. Então, ela tem a loja dela, ela tem os negócios dela, eu tenho os meus, eu tenho o meu emprego CLT. Então, a gente não consegue em si ficar direto, né, viajando, óbvio. Esse é o pequeno sacrifício que a gente faz para poder lá na frente a gente ter mais ainda, tá? Mas a gente sempre se dá, né, a oportunidade de viver experiências, de ter recompensas nas nossas vidas. Entende? Que isso é o que nos motiva a continuar em frente, a continuar produzindo, a continuar gerando valor para as pessoas e a continuar gerando riqueza nas nossas vidas. Lembrando que o que eu falo, a riqueza nem sempre é ter muito dinheiro, mas é ter momentos como esse aqui. Entende? Que eu vim, me desliguei, vamos dizer assim, da cidade, né? A gente veio realmente para um lugar bacana, fiz já algumas filmagens aqui, vou soltar outro vídeo depois, até falando do local e tal, muito bacana aqui para quem quer descansar, para quem quer ouvir o som dos pássaros, né? O som das motos passando na rua de terra, o vento, entende? Então assim, é uma experiência que acaba sendo muito bacana para a correria que a gente até vive hoje, né, nas grandes cidades. E essa recarga de bateria, esse ócio, traz para a gente novas opções, novas oportunidades. Assim, ontem mesmo a gente aqui e tal, parado, conversando algumas coisas, a gente já encontrou pelo menos umas duas oportunidades a mais de a gente trabalhar, né, de melhorar a velocidade dos nossos negócios, simplesmente por ter se desligado do que a gente faz, tá? E olhado para fora. Porque quando você olha para fora, você encontra um mar de oportunidades. E aí quando você está de fora, né? Você está lá do lado de fora olhando, tal, e você olha para o seu negócio, né? Com o olhar de fora para dentro, você encontra alguns detalhes que você pode melhorar. E é aí que está o grande barato de você ter o ócio, de você se dar, né, a vantagem de descansar um tempo. Tá ventando bem hoje aqui, então se der algum ruídozinho no vídeo é por conta disso, tá? A gente está aqui numa situação, né, onde eu não trouxe nenhum notebook justamente para ficar o mínimo possível trabalhando, né, nos negócios em si, mas aqui o canal eu não vou deixar mais a frequência de vídeos cair, né? Então eu quero manter esses vídeos que a gente está programando sempre quartas e sábados às 19 horas. Então eu trouxe, né, os equipamentos para a gente até mostrar como é que é aqui o local que a gente veio. Mas o grande detalhe mesmo que eu quero passar para vocês é que você não precisa se privar do hoje, tá? Mas, por exemplo, você tem 4 finais de semana no mês. Se você sai os 4 finais de semana, você pode abdicar de um até 2 para lá na frente você continuar saindo até para lugares melhores, tá? Então, assim, vejam se você não está agindo em demasia hoje, tá? Vivendo em demasia hoje, podendo diminuir um pouco essa quantidade, por exemplo, do que você faz, porque tudo é a dose, né? O veneno, ele se for em pouca quantidade, ele pode se tornar um remédio.
mas na quantidade exata ele vai te matar. Então não é se privar de tudo, tá? Porque isso não é benéfico, mas também não é demasiar tudo, porque também não é benéfico e você vai acabar sofrendo demais para você chegar no objetivo. Um exemplo disso que eu estou falando, tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre a minha viagem de ouro, né, na época que eu era militar da Marinha. E existiam algumas pessoas, não era uma só, tá? Mas eram poucas, mas elas estavam determinadas a atingir um objetivo. Então, durante a viagem, a gente recebia, né, um valor a mais por estar no exterior e era em dólar. Então, eu lembro de duas pessoas, pelo menos, que se privaram de fazer a viagem, entre aspas. Né? Eles ficavam no navio, eles só iam realmente, quando o navio atracava no porto, eles conheciam ali muito próximo do navio, né? E voltavam para almoçar, depois saíam de novo, voltavam para jantar e dormiam sempre no navio. Então um deles conseguiu na volta comprar um carro zero, o outro tinha um objetivo também e ele conseguiu alcançar esse objetivo, mas ele se privou demais de uma oportunidade que, no meu caso, eu achava muito mais interessante, mesmo eu já estar saindo de baixa, né, na época eu não tinha ainda uma direção a ser tomada depois de sair da Marinha na época, né? Mas eu tinha plena consciência de que eu tinha conseguido guardar um capital ali que me seguraria tranquilamente 2 anos, talvez 3, dependendo da situação que eu tivesse, né, ali do controle que eu tivesse. E né, já tem outro vídeo falando até sobre isso, né? Em 6 meses eu consegui me realocar e voltar a fazer as minhas estratégias. Mas o grande barato dessa situação é o seguinte: a grande maioria gastou todo o valor que recebeu, tá? Uma parte gastou até mais do que recebeu, então meio que chegou aqui devendo, né? E assim, era uma remuneração considerável na época. Eu aproveitei a viagem, conheci todos os lugares que eu queria ou que eu podia conhecer, né? Teve uns 2 ou 3 casos que eu queria até conhecer, mas não podia, né? No dia eu acabei ficando impossibilitado de ir, e aí também tranquilo, era uma viagem muito grande, muito rica culturalmente, então eram 1, 2, 3 lugares que a gente não conseguiria ir, né? Não por questão financeira, e isso era o que tranquilizava mais, mas principalmente pela questão física mesmo, né? Em 2 situações eu não estava bem fisicamente, e em uma situação mudou, né, a escala, e aí ia ficar complicado de eu conseguir conhecer aquele local, mas de boa, né? Teve outros lugares também que a gente foi e eu consegui conhecer outros lugares que eu não estava imaginando por conta do planejamento. E quando eu saí do Brasil nessa viagem, eram 22 portos, tá? Então eu já saí daqui com um valor determinado para cada porto. Então eu fiz o meu orçamento já daqui, saindo do Brasil, e em cada porto eu gastei um pouco menos do que o que eu tinha orçado, tá? Eu já tinha orçado com os passeios que eu queria fazer, conhecer os locais turísticos e tal, mas eu sempre botei 20% a mais, porque pode ter uma emergência e tal. E aí eu dividi, né? Na época eu lembro que eu dividi Europa e Américas, né? Então quando eu saí da Europa eu tinha ainda um dinheiro, e aí esse dinheiro eu não usei, guardei. E no orçamento também das Américas ainda sobrou um pouco, né? Sobrou um pouco ainda. Então, mesmo com a economia que eu pretendia fazer, eu não deixei de curtir nenhuma experiência que eu tinha programado, ou até mesmo alguma que eu venha a descobrir, né, durante o percurso da viagem. Eu fui em todas elas que eu quis ir, eu fui, tá? Uma grande vantagem, né, que assim, eu não bebo, né, não consumo bebida alcoólica normal, né, como o brasileiro gosta, e até é um pouco espantoso no exterior isso, porque lá eles consomem muito pouco em relação ao brasileiro, né? E é muito pouco mesmo que eu consumo assim para degustar alguma coisa e tal. Então isso também ajudava muito, né, na condição de
de economizar. Então, assim, eu acabava economizando naquilo que eu realmente tinha satisfação em fazer, né? E não em cortar experiências que, poxa, de repente eu poderia nunca mais ter a possibilidade de ir, mas eu estaria deixando naquele momento de fazer aquilo, né? Pensando em alguma outra coisa. Como, por exemplo, não criticando, mas você deixar de viver toda essa experiência para chegar aqui e comprar um carro, quando que você vai conseguir de novo, né, fazer um percurso como o que eu fiz, né, 22 portos diferentes, 19 países, se eu não me engano, certinho. Então, assim, era uma oportunidade de ouro realmente para você ir e a galera não foi. Então, assim, todos os anos eu costumo realmente fazer pelo menos uma viagem, seja lá para onde for, tá? Essa aqui é até relativamente bem perto de onde eu moro, então você vê, a gente está aqui, né, num local bem florestado, vamos dizer assim, estrada de terra, né, um lugar bem bacana. Vou fazer um vídeo depois aí, de repente eu solto na quarta-feira, falando do lugar e tal. E assim, uma experiência maneira, isolado. O local aceita animais de estimação, então a gente teve a oportunidade até de ter essa experiência que a gente ainda não teve, né, de viajar mesmo com os nossos cachorros. E assim, a gente investiu um capital, investiu um tempo, né? Eu vejo muitos empresários, por exemplo, falando que não tem tempo de tirar férias, e eu acho que é o maior erro do mundo. Você precisa pelo menos uns 10 dias no ano, tira 5 dias no início do ano, 5 dias, sei lá, no meio do ano, entende? Ou tira 10 de uma vez, sei lá, eu acho que o ano tem 360 dias, tá? E aí alguns vão dizer, não, tem 365, tem ano que tem 366, né? Não, tem 360 dias. Né? O mês tem 30 dias, então o ano tem 360 dias. Logo, você tem pelo menos 5 dias ali, se você é empresário, autônomo, seja lá o que for, você tem no mínimo 5 dias para você tirar. E aí você pode se dar mais 5, porque é importante. Muitas vezes você só vai enxergar realmente algo que esteja de errado no seu negócio ou na sua vida pessoal quando você para, desliga da sua vida, olha de fora e começa a refletir sobre aquilo ali, olhando o problema de fora para dentro. E é essa mensagem que eu queria deixar para vocês aqui hoje, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever, de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais, para seus amigos e familiares. Deixa aquele like maroto que ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas. Não deixe de aproveitar a sua vida, vá viver, mas se programe para o futuro, porque isso é importante, você ter tranquilidade quando chegar lá na frente. Por hoje é só, aquele abraço e tchau.